Fala galera do terceiro ano, essa vai ser a nossa videoaula sobre genética e linkage. Gente, antes de tudo eu queria falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, eu tô morrendo de saudade do meu terceirão, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que vocês estejam estudando direitinho, que vocês estejam se empenhando, né? Porque esse é o último ano, vocês vão fazer o vestibular no final do ano. A gente ainda não sabe como vai ficar tudo isso, mas pelo que eu entendi, o Enem não vai mudar muito as suas datas. Então a gente tem que continuar os nossos estudos, ok? Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu estava uns dias aí, eu não estava gripado nem resfriado, mas eu estava com muita alergia. Se você vai ver, até nas minhas videoaulas do Fundamental, eu demorei um pouquinho e gravei com alergia, resfriado mesmo. Não era resfriado, era uma alergia que durou três dias. Aí ficou complicado para mim, entendeu? Por esse motivo também eu não estou usando minha webcam. Eu sempre gravo com webcam, mas eu não vou usar não, porque não tá das melhores imagens aqui. Eu não tô, a imagem não fica muito legal e eu também tô com a cara péssima para poder fazer essas gravações. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Então, o que a gente vai fazer? Essa aula aqui vocês já devem ter visto que o vídeo ficou um pouco longo. Então, eu peço que vocês tenham paciência, porque a gente vai assistir algumas aulas aqui juntos. Vocês falaram lá sobre as aulas do professor do SAIS, me pediram para eu fazer uma aula com observações, com a nossa linguagem de sala de aula. Então, a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu te peço é que você pegue o seu material do segundo ano. Você tem o seu material de segunda lei e o seu material de linkage do segundo ano. Você vai pegar esse material porque toda essa aula aqui vai estar lá. Observa as suas anotações, principalmente sobre linkage e sobre segunda lei, porque não tem muito mistério. O que a gente vai fazer durante nossas aulas aqui? Vamos assistir a aula de um professor muito querido por mim e por muitos, né? Que é o professor Oda. Vamos assistir dois vídeos dele. Um vídeo um pouquinho mais antigo sobre segunda lei e um vídeo mais atual sobre linkage. Lá nesses vídeos eu vou fazer o seguinte: se for preciso que eu pause o vídeo e faça algum comentário, eu vou fazer, ok? Se não for preciso, a gente vai só assistir, vocês vão acompanhar aí, vão ouvir, vão assistir a aula, vão fazer as anotações que o professor vai dando. Por que eu preferi dessa forma? Porque lá ele vai usar o quadro. Aqui eu fico muito limitado para fazer dessa forma. Só usar o livro não é legal. Entendeu? Ficar só com slide não vai ser tão legal também, quando eu quero passar algum resumo, um resuminho. E quando ele usa o quadro, lá fica bem mais fácil. E todas as minhas aulas são baseadas nas aulas de professor Oda, que ele é um excelente professor. Então vamos assistir juntos, ok? Cada vídeo, cada pedacinho de vídeo, tipo, pulando de um vídeo para outro, eu vou pausar aqui o programa que eu estou usando para poder agilizar a videoaula, ok? Deixa eu só ver se está gravando tudinho direitinho aqui. Está gravando, está tudo ok. Espero que vocês entendam. Então vamos para a primeira parte da nossa videoaula, ok? Os vídeos são todos curtos. Esse aqui é o maior, de 11 minutos. Porém, os vídeos são sempre de 3, 4 minutos, 5 minutos. Aí depois a gente vai aqui para linkage. Todos curtinhos também, são vídeos curtos, ó, 3 minutos, ok? Então vamos lá. Rapaz, agora é a hora da genética ficar um pouquinho mais difícil, um Isso pouquinho nada. mais complicada, com a segunda lei de Mendel, que é o objetivo dessa nossa aula, desse nosso módulo. Porque olha só, o Mendel, ele foi um cara extremamente perspicaz. Perspicaz. Por quê? Porque o Mendel, ele conseguiu, com a sua primeira lei, desvendar o principal mecanismo da hereditariedade. Só para lembrar que era que cada característica era determinada por dois fatores, dois genes alelos, que se separam na hora de formar os gametas, que se separam na meiose e que voltam a se combinar na geração de um novo indivíduo. Ó, lembra que quando ele falou disso, da primeira lei, olha o que ele acabou de falar.
Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes. Esses genes, lembra que a gente falou dos genes, são as características deles. E esses genes vão ter os seus alelos. O que é o alelo? O alelo é o azão e o azinho. Eu tenho um alelo para determinada característica. Eu estou falando que eu tenho um gene para determinada característica. Então, o gene é basicamente a característica em si, por exemplo, cor dos olhos, e o alelo é a característica física, é onde vai estar lá no cromossomo. Vai estar o azão lá no cromossomo, ele é o alelo. Tá? Eles vão estar sempre no mesmo locus gênico, no local onde vai estar esse alelo. Alelo de quê? De cromossomos homólogos. Sempre lembra disso. É um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Esses dois cromossomos que vão estar juntos vão ser chamados de homólogos. Tá? E os genes são aquelas características. E o alelo é a estruturinha que vai ser azão ou azinho e vai estar em cada cromossomo. Tá? Então, o que é a primeira lei? Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Basicamente, essa é a primeira lei. Quando a gente fala de primeira lei, a gente está sempre falando de uma característica apenas, de um gene apenas o azão ou o azinho. Aí lembra que as questõezinhas de primeira lei são super fáceis. Aqui na segunda lei a gente vai ver todos os vídeos, mas depois a gente vai ver que no final, para fazer as questões, não precisa trabalhar com as características juntos. A cor dos olhos e tamanho da orelha. Não, eu vou sempre levar para a primeira lei, fazer aquelas continhas separadas, como a gente sempre fez. Se você pegar o seu caderno do ano passado, seu material, você vai ver tudo isso. Vamos lá então. Essa foi a primeira lei de Mendel, o monohibridismo ou a lei da pureza dos gametas. Mas o Mendel, ele sabia que a ciência ela é feita muito mais de perguntas do que de respostas. E aí, uma vez que ele conseguiu responder a sua primeira lei de Mendel, ele criou o seguinte questionamento que acabou virando a segunda lei de Mendel. Tudo bem, eu entendi. Cada característica é determinada por dois fatores, blá, 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 blá. Agora, será que a segregação dos fatores que determinam uma característica é dependente ou é independente dos demais fatores? E aí, a partir dessa questão, ele criou a segunda lei de Mendel. Como assim, Oda? Eu não entendi. Dependente, independente, qual é a lógica disso? Trocando em miúdos, tá? Sem preconceito. Será que toda loura é burra? Sem preconceito. Será que todo negro tem cabelo pichain? Sem preconceito. Será que... Ih, gente, travou aqui, calma aí. Japinha? Sem preconceito. Então, repara, se o gene da japice, ele andasse junto com o gene do a segregação seria dependente, entendeu? Porque um gene, ele arrastaria sempre o outro gene. E aí é isso que o Mendel... Inclusive, a gente usou esses exemplos em sala no passado. Você deve lembrar, a gente usou esses exemplos. Que falando se essas características fossem sempre iguais, se todo japonês tivesse pequenininho, se toda loira fosse burra, seria uma segregação dependente. As características, se a pessoa fosse loira, com certeza seria burra. A gente sabe que isso não existe, não é verdade? E é disso que ele está falando, que é justamente ao contrário essa segunda lei. Mendel vai questionar. E aí, para responder, né? Se a segregação é dependente ou independente, o Mendel apela novamente às ervilhas. Só que agora, nesse cruzamento, ele não vai levar em conta só a cor da ervilha, cruzando amarela com verde. Ele vai levar em conta duas características ao mesmo tempo, cruzando ervilhas amarelas lisas, puras, com ervilhas verdes rugosas, puras. Tudo bem? Só para lembrar, ele obtinha essas linhagens puras através de autofecundação. Então, se eu digo que essa amarela lisa ela é pura,
É porque essa amarela lisa, via autofecundação, só gera amarelas lisas. E essa verde rugosa, via autofecundação, ela só gera verdes rugosas. Ora, quando o Mendel faz esse cruzamento de amarela lisa com verde rugosa, quando ele pega essa geração parental pura e cruza amarela lisa com verde rugosa, ele obtém uma primeira geração filha, uma F1, de ervilhas com sementes amarelas lisas. Ou seja, todas que nascem aqui geram sementes amarelas lisas. Se amarela lisa com verde rugosa só gerou amarela lisa, isso até transmite uma ideia de dependência. Concorda comigo? Porque parece que toda vez que for amarela, será lisa, e toda vez que for verde, será rugosa. Então parece que a segregação é dependente. Só que o Mendel, garoto, maroto, travesso, no jeito de amar, ele pega essas amarelas lisas e ele autofecunda. E sempre que ele faz essa autofecundação de amarelas lisas, ele encontra na segunda geração filha, na F2, ervilhas amarelas lisas, ervilhas amarelas rugosas, ervilhas verdes. Ih, o vídeo tá travando, mas quando carrega... Lisas. Pera aí, quando carrega, deixa eu falar. Repara que ele não tá nem usando ainda o Azão, o Vzão, o Rzão, nada disso. Ele tá só falando de forma das suas características, né? Só a sua fenotipicidade. Eu até inventei essa palavra aqui agora, olha que engraçado. Brincadeira, gente. Ele tá falando da parte do fenótipo. Ele não está usando o genótipo ainda, né? Lembra do parental que a gente falou? Sempre que a gente fala de parental, são características puras, não são híbridos. Os híbridos vão vir na geração F1. Vou até usar o slide que eu dei para vocês, que eu já passei para vocês esse slide, ó. Lembra? Pega esse slide que tá aí com vocês, dá uma relembrada nisso aqui, tá? Linhagens puras, os híbridos, para não ter dúvida. Ok? Lembra sempre dessa parte. Geração F1, que a gente tá usando aqui. Geração P, geração parental, tá vendo? Que são só os puros. Quando eu falo da geração F1, eu vou ter só híbridos, ok? Então, pega esse slide e dá uma relembrada se ainda tiver dúvida. Esse slide está bem detalhadinho, que eu já passei para vocês aí no início quando eu coloquei lá no Classroom. Ok? Vamos continuar vendo o vídeo. Lisas e ervilhas verdes rugosas. E, curiosamente, ele encontra todas as combinações possíveis e numa proporção sempre bem definida de 9 para 3 para 3 para 1. Dá uma olhada, então, aí nesse parâmetro geral, né? Em que ele pegava amarela lisa, verde rugosa puras, ele gerava amarelas lisas 100%, né? Amarelas lisas, e que nessa autofecundação todas as combinações possíveis apareciam, com ervilhas amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas, numa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Agora, vamos tentar explicar, tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, primeiro, essa amarela lisa, se ela gera N combinações distintas, ela não é pura, né? Ela é híbrida. Lelê? E concorda que pelo simples fato de surgirem aqui amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas, cara, como pintam todas as combinações possíveis, isso não sugere uma independência? Que lembra aí o que eu disse sobre dependência e independência? Porque, ó, eu falei, se toda loura for burra, é dependente. Né? Se todo japa é dependente. E repara que a gente está encontrando outras combinações. Né? A gente está encontrando a loura inteligente, a gente está encontrando o japa. É possível?
É possível. Agora, como que a gente vai explicar essas proporções de 9 para 3 para 3 para 1? Vamos entender agora como que a gente consegue chegar até aqui, colocando, então, os devidos genes, os devidos alelos e mostrando os cruzamentos. Repara. Bom, a gente vai chamar essa amarela aqui de homozigota e homozigota dominante, beleza? Por quê? Porque amarela com verde só gerou amarela. Então, vou chamar essa amarela de Vzão. E essa verde de Vzinho. Amarela homozigota dominante, verde homozigota recessiva. Beleza? Se lisa com rugosa só nasceu lisa, então lisa é dominante, rugoso é recessivo. Então essa lisa é Rzão, essa rugosa é Rzinho. Então repara, essa é duplo homozigota dominante. E essa aqui é duplo homozigota recessiva. Então essas puras aqui, na verdade hoje, a gente chama de homozigotas, não é isso? Como é que vão ser os gametas que essas duplo homozigotas elas gerarão? Bom, o gameta em relação ao gene para cor, ao gene V. Isso é só lembrar da primeira lei, né? O gameta em relação ao gene V aqui é Vzão, porque para cada característica sempre vai um alelo para o gameta. Então o gameta aqui é Vzão, o gameta aqui é Vzinho, beleza? Em relação ao gene R, o gameta aqui é Rzão, o gameta aqui é Rzinho. E quando há o encontro da Vzão Rzão com a Vzinho Rzinho, há a formação de uma ervilha Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que cruzará com uma outra Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Concorda que essa aqui é heterozigota para o gene V e heterozigota para o gene R? Então, essa híbrida, ela é heterozigota, mas a gente hoje usa o termo ou híbrida de híbrida ou duplo heterozigota. E a gente só tem que entender como que essa Vzão, Vzinho, Rzinho, com essa outra Vzão, Vzinho, Rzinho, gera essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Mas eu já te adianto o seguinte, ó. Já te adianto que quando a gente cruzou amarela com verde, vamos pensar agora só a cor, tá? Amarela com verde, só nasceu amarelo por quê? Porque o amarelo é dominante, não é isso? E concorda que autofecundando Vzão, Vzinho, autofecundando essas amarelas, a gente esperava encontrar, de acordo com a primeira lei, 3 amarelas para uma verde, né? A primeira lei não era assim? 3 amarelas para uma verde. O que está sendo encontrado aqui? 12 amarelas para 4 verdes. Ora, o que é uma proporção de 12 para 4? É uma proporção de 3 para 1. Cruzando lisa com rugosa, nasceram só lisas. Por quê? Porque o lisa é dominante. E se o lisa é dominante, autofecundando essa lisa heterozigota, eu esperava encontrar 3 lisas para uma rugosa. Eu estou encontrando o quê? Eu estou encontrando 12 lisas para 4 rugosas. O que é isso? Isso é uma proporção de 3 para 1. Então, se a gente pode cruzar a superfície da ervilha ou a cor da ervilha junto ou separado e dá no mesmo, qual é a conclusão? A conclusão é que a segregação dos fatores que determina uma característica ocorre de forma independente dos demais, como se os demais não existissem. E essa é a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente ou de hibridismo. Bom, o que a gente vai entender agora, então, no próximo videozinho, é como que a gente pode, então, cruzar esse Vzão, Vzinho, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzinho, e gerar essa tal proporção de 9 para 3 para 3 para 1.
Vamos ver. Então, galera, enquanto vai carregando aqui o segundo vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui em texto aqui, antes de falar de linkage, em texto aqui como fica essa segunda lei. Calma aí. Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha o que ele falou aqui. Na segunda lei, estudando simultaneamente a herança de 2 ou mais caracteres diferentes. Na formação dos gametas, os fatores para 2 ou mais caracteres localizados em cromossomos não homólogos, quando eu falo de cromossomos não homólogos, preste atenção, ó, na formação dos gametas, os fatores para 2 ou mais caracteres localizados em cromossomos não homólogos, porque se eu estiver utilizando cromossomos homólogos,